Fala Fiel, canal React Corinthians, 1-0 aí ontem, aos 90 Yuri salvou. Vamos ver aí as análises do G4 aí da Band Esportes. Deixa o like aí, vai Corinthians. Tudo da vitória do Corinthians e do planejamento do Corinthians daqui para frente. Ganhou, tá ali na zona de classificação com o gol do Yuri Alberto no final, meu caro Becker. Tudo certo, vai por lá. O planejamento dessa fase do Campeonato Paulista, que eu chamo até de pré-temporada, deu certo. O Corinthians conseguiu rodar bem seu elenco, não perdeu ninguém por contusão, preservou quem ainda nem estreou, está esperando o jogador vir ainda do seu país natal e está na quarta colocação do Campeonato Paulista. Então, dentre tudo que aconteceu com o Corinthians, sendo o último paulista a se despedir da temporada 2025, o Corinthians conseguiu se organizar bem para chegar saudável e sem nenhum resquício ou algo que possa gerar um ambiente mais conturbado. O Corinthians vai para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Bahia na quarta-feira na Vila e também para a Supercopa em Brasília contra o Flamengo, com o seu planejamento, com o planejamento do Dorival Júnior ainda recebendo jogadores. Ontem mesmo teve a estreia do lateral direito uruguaio Pedro Milans. Dentro do esperado. Jogou bem. Do esperado, o Corinthians conseguiu se ajustar bem. Jogo fraco, o Alberto mas ontem fez apenas seu terceiro jogo na temporada, um só como titular, e foi decisivo como tem sido o Yuri Alberto. O Corinthians se virou bem nessa fase do Campeonato Paulista que eu chamo de pré-temporada. Não dou muito peso ainda, porque agora é o que vale, agora a conversa é diferente. É Bahia na quarta, é Flamengo no domingo. Então, pelo que eu entendi, né, o Campeonato Brasileiro foi rifado de novo, né? Sim, no começo o jogo mais... Eu acho que tá claro, rifado, mas aí tá... Não, eu acho que não é que tá rifado. O jogo foi. Não, você vai tirar 4, 5 caras da joga, porque ele vai jogar domingo na final. Mas eu acho... Entendeu? Mas sabe o que eu acho, Massinho? Eu acho que... vale muito mais uma comunicação clara dessa. Sim, isso é outra discussão. Os treinadores dos outros times não fazem. Beleza. E vamos combinar, desde que o Dorival chegou, mais ainda, porque o Ramon Dias já funcionava assim, desde que o Dorival chegou, o Corinthians escolhe os jogos de acordo com o peso dos jogos. É isso. Então o Corinthians foi mais ou menos titular contra o São Paulo e contra o Santos e desencanou do resto e deu certo. Pegou uma tabela baba, Ponte Preta em casa, tudo isso ajuda, entendeu? O Corinthians jogou com o Ponte Preta em casa e o Velo, que seria um dos piores, fora. Vai ver quais grandes fizeram isso até agora. Então, teve essa chance. O jogo que mas ele foi aproveitou. Rifar contra o Bragantino, ele tomou um cacete. E tomaria, se jogasse de novo com um time reserva contra o Bragantino. E foi com os 10 reservas. Exato. Então, assim, eu acho que deu muito certo até agora. Não acho que seja sempre assim, né? Porque o Bahia é o que antecede o Flamengo. A partir do jogo com o Flamengo na semana seguinte, o Corinthians quer o título, que é uma taça diante do campeão brasileiro. Eu sou completamente contrário. Tem que ganhar do Bahia. Mas essa é a ideia do clube, tá claro. Bem, essa é a ideia do clube, tá claro, e o Dorival fala claramente. Dane-se o jogo contra o Flamengo. O Corinthians precisa disputar um campeonato brasileiro, um que seja, nos últimos 6, 7 anos, com possibilidade de ser campeão e não ficar brigando para não cair. Não interessa, a mesma primeira rodada vale a mesma coisa que a última. Entendeu? Porque daqui a pouco vem a Libertadores, agora temos que fazer passar o crachá. Você não acha? Brasileiro e Libertadores. Cara, sempre tem. Eu não acho, não sei. Sempre tem. Então, esse é o pensamento que leva o Corinthians ao lugar onde ele está. Então, mas aí que tá. Tem que jogar a Copa. Não tá tão ruim, porque ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Copa Paulista. Não tá tão ruim, agora pode ganhar a Copa. Circunstancialmente não está. Mas, estreia contra o Bahia, sem os seus principais jogadores, porque tá pensando num diploma, um maldito diploma. O Palmeiras ganhou esse diploma aí, valeu o quê? Mas o ano passado o Corinthians ganhou um diploma. Não, ganhou um campeonato grande, cara. E ganhou um campeonato grande. Pô, aí não. É aquilo. Sabe o que vai acontecer? Tá vendo qual que era o dia, né? Só para não errar na data. Dia 8 de fevereiro, domingo, 20h30, Neoquímica Arena, Corinthians e Palmeiras. Vai ter antes um jogo do Brasileiro e depois outro jogo do Brasileiro, certo? Nessa circunstância. Corinthians e Palmeiras pelo Paulista. Exato. Você acha que o Corinthians vai jogar contra o Palmeiras o quê? Brincando? Não, vai. Com tudo. Porque esse tipo de jogo... E dane-se o campeonato.
A hierarquia... Dane-se o Campeonato Brasileiro, é isso? Dane-se o Campeonato Brasileiro nesse período. Não, eu entendo. Não, Ronaldo, eu ok. vejo esse período, Errado. A gente pode não gostar. Que visão Eu não estou errada. discutindo mas que está errado, eu nem estou dizendo que está errado. É Estou o dizendo jeito que do eu Corinthians. discordo Tá errado, eu tô dizendo que tá abruptamente errado. disso. Mas fala aí, Marcelo. Só, assim, contra o Bahia, o Corinthians vai com... eu ficarei muito surpreso se o Corinthians fosse com mais da metade de reserva. Acho que o Corinthians vai com Não um pode. time bem parecido com o que vai jogar contra o Flamengo. Tem que ganhar, tem que entrar pra ganhar. Contra o Bahia. Ontem foi um time bem mexido, porque o jogo contra o Flamengo vale uma taça, e isso influencia muito em todo o time, no Corinthians, talvez mais ainda, a moral que você ganha derrotando o principal time do continente. Vale 12 milhões caindo na conta segunda-feira. 12 Importante, segunda-feira isso aí é cai na- importante. Ganha domingo de tarde, segunda-feira está na conta 12 milhões. E você já resolve um mês, com mais uma coisinha ali, um mês de folha de pagamento. E o Corinthians vive para pagar o mês. Às vezes não consegue pagar o mês. Não só, aí é vírgula, não só, né? Vive para também contratar bastante, está tentando contratar bastante. Tem aquelas coisas agora, quem negocia com o Corinthians pede um sinal à vista, né? Então essa é a segunda, pode ser o Alisson, pode ser o Rony, pode ser, então... Mas até agora não gastou. Não gastou o quê? Em direito? Em direito. Não vai gastar em direito, mas tem que pelo menos pagar empréstimo, né? Senão o clube não libera, como está acontecendo agora. Os clubes não liberam se o Corinthians não der pelo menos um Eu sinal. acho E o um Corinthians pensamento tá- de time pequeno. E o Corinthians está se desfazendo, porque entre lá na aspas, de frente mais um a jogador do coisa seu elenco, muda. porque o João Pedro Tchoca está indo para o Torino, por empréstimo também, se cumprir 10 jogos, pelo menos 45 minutos, o Torino vira obrigado a comprar o João Pedro Tchoca, 1 milhão e quanto? meio, 4 milhões e 800 mil euros. 1 milhão e meio do empréstimo, mais um restante, mais alguns gatilhos que, caso o João Pedro Tchoca atinja lá, a negociação pode terminar em 6 milhões de euros, mais ou menos aí em relação. Então, o Corinthians, do elenco campeão da Copa do Brasil, está sem o Romero, sem o Thales, já negociou o Maicon, que jogou bem ontem o Clássico lá em Minas. Tá se desfazendo do João Pedro Tchoca, trouxe quem? O Matheus Pereira do Fortaleza, o Gabriel Paulista, que rescindiu com o Besiktas, trouxe o Pedro Milans, que estava livre do Peñarol também. Então o Corinthians está tentando, parece que está certo com o atacante Caio César. Então o planejamento do Corinthians, tanto para esse Campeonato Paulista, para a estreia do Campeonato Brasileiro, que eu entendo que também, o termo que o Massa usa de rifar, o Corinthians dá uma rifada no jogo quando tira da Neoquímica Arena, para ter um dia de descanso. Eu acho que, Faz na minha opinião, é sentido uma um pouco. decisão errada do Corinthians. Mas dá pra ganhar por na um Vila dia de também. descanso não jogar na sua casa. Mas eu vejo como certa essa priorizada, e você vai ver na quarta-feira, Massa, não vai ser um Corinthians tão reserva assim. Talvez tenha Memphis e Yuri, talvez tenha Bidon, Gustavo Henrique não jogou ontem, pode começar como titular, Mateuzinho entrou durante o jogo, pode ser o titular. Acho que vai ser um Corinthians bem base do que vai ser o Corinthians de domingo. Claro que não os 100 O Dorival minutos da falou, partida. né? 3, 4 ou 5. Aí você já descaracteriza o time. 5, Mas ele falou de segurar dos que jogaram ontem. então. Acho que Mas vai o entrar Gil com jogou 7, ontem 8 O titulares. André Ramalho, Mas, Acho que esses devem... o André Ramalho não joga, então, mas, aí joga mas, Gustavo Henrique. mas ele fala em preservar. O meu ponto é, na minha concepção, não se preserva jogador em Campeonato Brasileiro. Dane-se. Não, estreia do brasileiro, Globo, impossível. Copa, Jogando em não casa importa. tem que O ganhar. Campeonato brasileiro é muito duro. Isso até muito até difícil. o Abel Esses 3 e o pontos aí vão fazer Dorival falta no aí. Flamengo. Aliás, Tem que o Dorival começar fez isso ganhando. no Flamengo. Né? No Flamengo, só pra Fazem lembrar. e erram, na minha visão. Mas pro Corinthians tá tudo bem isso, certo? Tá tudo Por bem. exemplo, o que eu perguntei para você outro dia, repito a pergunta, eu sei que vai responder da mesma forma. Pô, o corintiano que Quer tá com ser calção campeão de paulista Yuri, ou esse da é Supercopa? brabo, hein? Da Supercopa. Aí, tá Da vendo? Supercopa. Como? Você prefere ser campeão paulista ou da Supercopa? Ele falou da Supercopa. Supercopa hoje. Eu acho que O atual Vai título dar mais paulista moral. Dá essa opção mais clara pro Corinthians. Mas acho além que é de tudo, porque é o do Flamengo. Palmeiras. Exato. Não, claro. Sem dúvida. É o Real Madrid, né? E aí é difícil. esse é o ponto. É o que o que a Supercopa traz, inclusive em relação para o torcedor e para o elenco,
derrotamos o principal time do continente, gente. Isso não é pouco. E vocês trabalham com isso há muito tempo, sabem que quando as coisas viram num ambiente anímico favorável ao Corinthians, o Corinthians começar uma temporada ganhando um título em cima do Flamengo, a coisa pode tomar uma direção muito boa, que talvez mais um título paulista não tenha essa força toda. Concordo. Ainda mais entre Mas tem Campeonato que ir com o pé no Brasileiro, chão. logo ali começa a Libertadores. Eu acho que sim, além Agora, do O São Paulo financeiro não também. serviu muito, não, mas É isso, Fiel. Deixa o palpite aí embaixo. Corinthians deve entrar com o time titular aí contra o Bahia e com tudo também contra o Flamengo. Ontem o Fluminense bateu o Flamengo de novo. Dá pra acreditar, é um jogo só. Deixa o like aí. Vai, Corinthians!